Era uma manhã gelada de segunda-feira. Dona Lúcia, de 73 anos, acordou sentindo uma leve pontada no peito. Mas achou que era só o frio. Tomou um chá, vestiu um casaco e seguiu com a rotina. Horas depois, foi levada às pressas para o hospital com um infarto agudo do miocárdio. Casos como o da Dona Lúcia se repetem todos os anos no Brasil. O que muitos não sabem é que em dias frios, o risco de infarto e AVC aumenta em até 30%, principalmente em pessoas com mais de 60 anos. E o pior, em muitos casos os sintomas aparecem de forma silenciosa e são confundidos com simples cansaço, indisposição ou dor muscular. Mas você não precisa viver com medo. Neste vídeo, você vai entender por que o frio aumenta tanto os riscos, quais são os sinais de alerta que ninguém pode ignorar e, o mais importante, 5 formas naturais e eficazes de se proteger, usando hábitos simples no seu dia a dia. Fique comigo até o final, porque o número 5 é o mais surpreendente e pode fazer toda a diferença para a sua saúde neste inverno. Número 1. O frio contrai os vasos e sobrecarrega o coração. Quando a temperatura cai, o corpo precisa manter o calor interno para proteger os órgãos vitais. Para isso, os vasos sanguíneos se contraem, um processo chamado vasoconstrição. O problema é que essa contração eleva a pressão arterial e exige muito mais esforço do coração, especialmente nas primeiras horas do dia. Em idosos, essa sobrecarga pode ser perigosa. O coração, já mais sensível com o passar dos anos, responde com mais dificuldade às mudanças bruscas de temperatura. E é aí que surgem sintomas como palpitações, dor no peito, tontura e, em casos mais graves, infarto ou AVC. Foi o que aconteceu com seu José, de 68 anos, morador do interior de Minas. Numa manhã fria de junho, ele acordou cedo e foi direto varrer a calçada, sem tomar café, sem blusa e com os pés descalços. Minutos depois, sentiu uma forte pressão no peito e perdeu a força nas pernas. A esposa chamou o resgate e os exames mostraram que ele estava com um quadro de pré-infarto, agravado pelo frio e pelo esforço em jejum. Segundo dados do Instituto Nacional de Cardiologia, até 30% dos casos de infarto no Brasil ocorrem durante os períodos frios, especialmente nas primeiras horas da manhã. A boa notícia é que esse risco pode ser reduzido com atitudes simples, acessíveis e naturais. Comece sempre o dia com roupas quentes, mesmo dentro de casa. Use meias, cachecol, um gorro simples na cabeça e, se possível, mantenha o corpo aquecido antes de se levantar da cama. Não precisa ter aquecedor. Uma dica eficaz é manter as portas e janelas fechadas nos quartos durante a noite para preservar o calor do ambiente. Coloque uma toalha ou pano dobrado na parte de baixo da porta para evitar correntes de ar. E se o ambiente estiver muito frio, aqueça o corpo com uma manta, um cobertor nos ombros ou até mesmo uma bolsa de água morna enrolada em pano. Evite também fazer esforço físico logo ao acordar e nunca em jejum. Uma simples caminhada dentro de casa ou tarefas como varrer o quintal, se feitas de forma brusca e com o corpo ainda frio, aumentam o risco de sobrecarga cardíaca. Se você está acompanhando até aqui, escreva nos comentários. Número 1. E lembre-se, proteger o coração começa com gestos simples, como se agasalhar bem, tomar um chá morno e respeitar o ritmo do seu corpo logo cedo. Número 2. O sangue fica mais espesso e forma coágulos com mais facilidade. Nos dias frios, muitas pessoas esquecem de beber água. Afinal, com menos suor e menos sede, parece que o corpo não precisa tanto de hidratação. Mas isso é um engano e pode custar caro. Mesmo no frio, o organismo continua perdendo líquidos através da urina, da respiração e até da pele. E quando a ingestão de água diminui, o sangue fica mais denso, mais espesso, o que facilita a formação de coágulos. Esses coágulos podem bloquear artérias do coração ou do cérebro, provocando infarto ou AVC de forma súbita, às vezes sem qualquer sintoma prévio. Foi o que aconteceu com Dona Nair, de 75 anos, que vive com a filha no interior do Paraná. No inverno,
Ela costuma beber menos água e trocou a maioria dos líquidos por café forte durante o dia. Começou a sentir dor de cabeça, um pouco de confusão ao falar e fraqueza de um lado do corpo. Quando chegou ao hospital, os exames revelaram um AVC isquêmico leve, causado por um coágulo que se formou devido à desidratação crônica agravada pelo frio. Casos como o dela são mais comuns do que se imagina. De acordo com um estudo publicado pela European Heart Journal, a combinação de baixa temperatura com desidratação aumenta consideravelmente o risco de eventos cardiovasculares, principalmente entre idosos. A boa notícia é que a solução é simples e não custa nada. Durante os dias frios, mesmo sem sede, é essencial beber pelo menos 6 a 8 copos de água por dia. Você pode também variar com chás naturais quentinhos, como chá de camomila, capim-limão ou erva doce, que aquecem o corpo e mantêm a circulação ativa. Evite exagerar no café ou no chimarrão, pois eles têm efeito diurético e podem piorar a desidratação. E uma dica valiosa: deixe uma garrafinha perto da cama ou da poltrona onde costuma descansar. Às vezes, o simples fato de estar ao alcance já ajuda a lembrar de beber. Se você está acompanhando até aqui, escreva nos comentários. Número 2. E lembre-se, um copo de água pode ser tão importante quanto um remédio, especialmente nos dias frios. E se esse conteúdo está ajudando você de alguma forma, clique no botão Valeu demais aqui embaixo. Sua contribuição é o que mantém este canal ativo, gratuito e com embasamento científico. E por apenas R$ 7,99 por mês, você também pode se tornar membro do canal e receber nossos PDFs exclusivos com dicas naturais, receitas e orientações de saúde prática para o dia a dia. O botão Seja Membro está bem aqui abaixo. Número 3. A queda da temperatura aumenta as inflamações no corpo. Você já percebeu que nos dias frios, muitas pessoas reclamam de dor nas articulações, rigidez no corpo e até crises de doenças antigas, como artrose ou bronquite? Isso acontece porque o frio ativa um processo silencioso e perigoso, o aumento da inflamação no organismo. Quando o corpo se expõe ao frio intenso, ele entra em estado de alerta. Esse estresse térmico provoca alterações hormonais, estimula a produção de substâncias inflamatórias e enfraquece o sistema de defesa, tornando o organismo mais vulnerável a infecções, dores crônicas e também a problemas cardiovasculares. Segundo um estudo da Universidade de Harvard, a inflamação provocada pelo frio pode ser um dos gatilhos para acidentes vasculares e infartos em idosos com histórico de doenças crônicas. Foi o que aconteceu com Dona Marlene, de 70 anos, que já convivia com artrite reumatoide. No inverno, ela começou a sentir mais dor nas pernas, o corpo mais rígido, e ficou tão inflamada que não conseguia dormir bem à noite. Além disso, passou a ter dificuldade para respirar e ficou mais cansada durante o dia. Só no hospital descobriu que seu quadro inflamatório tinha afetado o coração, causando um princípio de pericardite, uma inflamação na membrana do coração agravada pelo frio e pelo desequilíbrio do corpo. Mas a boa notícia é que existem formas simples e naturais de reduzir esse processo inflamatório, mesmo nos dias mais frios. A primeira dica é movimentar o corpo. Mesmo dentro de casa, levantar do sofá, alongar os braços, caminhar por alguns minutos em cada cômodo, tudo isso ativa a circulação e reduz a inflamação. Outra solução acessível é incluir alimentos anti-inflamatórios na rotina, como gengibre, cúrcuma, açafrão da terra, azeite de oliva extra virgem, alho e vegetais escuros como couve e brócolis. Além disso, tomar um chá morno com gengibre e limão pela manhã ou à noite ajuda a aquecer o corpo e combater a inflamação. E, se possível, mantenha os pés sempre aquecidos. O frio começa por eles e afeta todo o equilíbrio térmico do corpo. Se você está acompanhando até aqui, escreva nos comentários. Número 3. E lembre-se, prevenir a inflamação no inverno é proteger o coração, as articulações e até o cérebro. Número 4. Infecções respiratórias aumentam o risco de infarto.
Nos dias frios, é comum ver os postos de saúde cheios. Muita gente com tosse, gripe, nariz entupido e dor no corpo. Mas o que quase ninguém imagina é que essas infecções respiratórias comuns, como uma gripe aparentemente inofensiva, podem desencadear um infarto ou um AVC. Isso acontece porque, quando o corpo está lutando contra uma infecção, o sistema imune entra em alerta total. Esse processo inflamatório aumenta a coagulação do sangue, eleva a pressão arterial e sobrecarrega o coração, que já está lidando com o estresse do frio. Um estudo publicado no New England Journal of Medicine mostrou que, nos 7 dias após uma infecção por gripe, o risco de infarto aumenta até 6 vezes. E esse risco é ainda maior em idosos ou pessoas com hipertensão, diabetes e colesterol alto. Foi o que aconteceu com seu Arlindo, de 74 anos. Ele pegou um resfriado forte no começo de julho e decidiu se automedicar. Ficou deitado por 3 dias seguidos com febre e tosse seca. No 4º dia, ao se levantar da cama, sentiu uma dor forte no peito e caiu. A ambulância chegou a tempo e no hospital o médico confirmou. Ele teve um infarto causado por complicações da gripe. A verdade é que o coração sofre quando o corpo está inflamado, especialmente se a pessoa já está desidratada, com pressão, alterada ou sem se alimentar direito. Por isso, prevenir infecções respiratórias é também uma forma de proteger o coração. Durante a noite, mantenha portas e janelas fechadas para conservar o calor do ambiente. Mas durante o dia, abra as janelas por pelo menos 15 minutos nas horas mais quentes, para renovar o ar e reduzir a circulação de vírus dentro de casa, sem deixar o ambiente gelado demais. Evite ambientes fechados com muita gente e lave bem as mãos ao chegar da rua. Fortaleça seu sistema imune com alimentos ricos em vitamina C, como acerola, goiaba, limão, laranja e couve. E um hábito simples que faz toda a diferença: tomar sol no rosto e nos braços durante 20 minutos por dia, especialmente no meio da manhã ou começo da tarde. Isso ajuda na produção de vitamina D, essencial para as defesas naturais do corpo. Se você está acompanhando até aqui, escreva nos comentários. Número 4. E lembre-se, evitar uma gripe pode ser a chave para evitar um infarto. Cuide-se com carinho e atenção. Número 5. Sinais de alerta que ninguém pode ignorar no frio. Infarto e AVC em dias frios nem sempre chegam com dor intensa no peito ou desmaio repentino, como mostram os filmes. Entre os idosos, os sintomas muitas vezes são mais sutis, silenciosos e perigosos, porque podem ser confundidos com um simples mal-estar do dia a dia. É comum aparecerem sinais como fraqueza ao acordar, tontura ao se levantar da cama, sensação de peso no braço esquerdo, dor nas costas ou no maxilar, suor frio, calafrios e confusão mental leve. Em muitos casos, essas pistas aparecem de forma leve, mas progressiva, e se forem ignoradas, o quadro pode se agravar de forma rápida e inesperada. Foi o que quase aconteceu com Dona Celeste, de 79 anos. Ela passou a sentir tontura ao sair da cama, um leve formigamento no rosto e, mais tarde, esqueceu o nome da neta por alguns segundos. Achou que era apenas o frio, mas a filha desconfiou e levou-o ao pronto-socorro. Lá, os médicos descobriram que Dona Celeste estava sofrendo um AVC isquêmico silencioso, que, se não fosse identificado cedo, poderia ter deixado sequelas graves. Por isso, se você sentir qualquer sinal diferente, mesmo que pareça pequeno, não ignore. Procure ajuda imediatamente. Infarto e AVC são emergências médicas, e agir rápido pode ser a diferença entre a vida e a morte. E mais, se você mora sozinho ou cuida de alguém idoso, preste atenção nesses detalhes. Fale com a família, oriente os vizinhos. O cuidado começa dentro de casa. Se você está acompanhando até aqui, escreva nos comentários. Número 5. E lembre-se, o corpo sempre avisa. A gente é que precisa aprender a escutar. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like. Isso mostra para o YouTube que o vídeo é importante e ajuda a levá-lo até outras pessoas que precisam dessa informação. E se você chegou até aqui, é porque se preocupa com a própria saúde.
Então aproveita e se inscreva no canal Saúde e Vigor. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe com alguém da sua família, especialmente se for idoso. Pode ser um gesto que salva uma vida. Se quiser apoiar esse trabalho, clique no botão Valeu Demais aqui, embaixo. Sua contribuição ajuda a manter esse canal de pé, levando informação gratuita, acessível e com embasamento científico. E se você quiser receber nossos PDFs exclusivos, com dicas práticas e naturais, torne-se um membro do canal por apenas R$ 7,99 por mês. O botão Seja Membro também está logo abaixo. Esse vídeo foi baseado em estudos reais e dados científicos. As fontes estão listadas na descrição do vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Saúde e vigor para curar qualquer dor.